a graça e a paz do Senhor, amém? Os irmãos poderem estar sentados, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer os meus pastores que também estão na cidade de Arcos, Minas Gerais, a mais ou menos uns 1.600 quilômetros daqui. Quero honrar a vida deles, pastora Ademir, pastora Raimunda. Quero honrar também a vida da minha esposa, que na minha ausência lá tem cooperado diretamente com a obra do Senhor. Que Deus abençoe minha esposa, Poliana, a minha filha Sara, o meu filho Lucas. E enquanto nós fazemos a obra aqui no Mato Grosso, Deus vai fazendo a obra lá na minha casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, sem muitas delongas, eu quero agradecer apóstolo, meu tio e apóstolo, pela oportunidade. Atos capítulo 2, meus irmãos, não é essa palavra, mas abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo de número 17. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 17, onde Deus moveu meu coração para trazer esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa mover os nossos corações. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Igreja, repita comigo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amado Deus, eterno Pai, nós oramos em nome de Jesus, meu Deus. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa. Meu Deus, nós já oramos, nós já louvamos, nós já dizimamos, ofertamos, demonstramos a nossa gratidão ao Senhor. E neste momento, querido Deus, através da tua palavra, fala conosco essa noite, meu Deus. Que o Senhor possa falar a corações, que o Senhor possa, meu Deus, cumprir aquilo para o qual o Senhor me chamou nesta noite. Que o Senhor Jesus seja mais uma vez suficiente nessa noite, para que todas essas pessoas possam experimentar o extraordinário de Deus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lemos a Bíblia, até comecei falando sobre Atos capítulo 2, versículo de número 47, a Bíblia vai nos dizer: louvando a Deus e caindo na graça do povo, de todo o povo. E a Bíblia nos diz que então, quando o povo de Deus louva a Deus, Deus acrescentaria à igreja as almas que seriam salvas. Meus irmãos, nós não estamos aqui por um acaso. A Bíblia nos diz então que nós fomos movidos pelo Espírito Santo de Deus para que estivéssemos nesta igreja nesta noite. E o Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade de me levar em qualquer lugar do mundo, ou aqui da cidade de Mato Grosso, Várzea Grande, mas o Senhor te trouxe até a casa dele. E o salmista vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua grandeza e para aprender com a tua palavra.
Meus irmãos, quando nós lemos então o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de número 17, Moisés, diante do seu chamado, ele começa um relacionamento mais íntimo com Deus Todo-Poderoso. E Moisés, outrora, desde que foi chamado, já havia experimentado várias outras experiências para com Deus. Moisés, então, chamado para libertar o povo da escravidão e para guiar o povo até a terra prometida. Se os irmãos olharem na palavra de Deus, anteriormente Moisés primeiro roga pela presença de Deus. E a Bíblia então, meus irmãos, a própria Bíblia vai se interpretar em Êxodo capítulo 33, versículo de número 14. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus, ela nos faz descansar, meus irmãos. Presença essa que está no nosso meio, porque a palavra de Deus vai nos dizer: aonde estão reunidos uma ou mais pessoas, Ele se faz presença. Não é loucura eu dizer que o Senhor está aqui nesta noite. E Moisés, sabendo disso, da importância da presença de Deus, ele então vai começar a rogar a Deus e vai dizer algo muito importante para mim e para você nesta noite. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor me chamou para libertar este povo, mas eu tenho algo para te dizer, meu Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, nós não sairemos daqui. Moisés então, diante de tantas outras experiências que ele já havia tido com Deus, ele vai trazer uma verdade para mim e para você nesta noite: sem a presença de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. E ele vai dizer, meus irmãos, algo muito importante, Salmos 32, Salmos 91, algo muito interessante, ou Salmos 54, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não me tira a tua presença e nem me tira o teu Espírito Santo. Porque a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Daniel capítulo 1, versículo 6 em diante vai dizer que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e é um povo que fará proezas. Deus te chamou nesta noite para que pudéssemos entender um pouquinho mais sobre a importância da presença de Deus e a importância de estarmos ao lado de pessoas que não querem somente a presença ou toda a glória, mas querem compartilhar dessa virtude para que todos vocês experimentem qual é a boa, a perfeita vontade do Senhor. Se Moisés se resguardasse em nos ensinar tamanha esperança, que a presença de Deus nos traz descanso, meus irmãos. E Moisés, ele não fica satisfeito apenas com a presença de Deus, meus irmãos, mas Moisés, ele tem tanta ânsia de conhecer essa presença, que ele vai dizer para mim e para você. E ele começa a ecoar uma voz na Bíblia: meu Deus, a sua presença eu já tenho, o Senhor me confirmou, mas mostra-me a tua glória. Então Deus começa um diálogo com Moisés e vai dizer: mas não há um homem sequer que vê a minha face ou a minha glória e permaneça vivo. Mas Moisés insiste: eu já tenho a tua presença, o Senhor já confirmou comigo, mas eu quero ver a tua glória. Então Deus, então, com sua infinita graça e misericórdia, vai começar a falar então com Moisés: tudo bem, Moisés, você já tem a minha presença, mas você quer ver a minha glória, você entendeu? Então eu passarei, Moisés, mas eu cobrirei com as minhas mãos os seus olhos, para que então você experimente e você saiba que a minha glória representa a proteção de Deus. A presença de Deus nos dá o quê? Descanso. Mas a glória de Deus nos traz o quê? Proteção.
E como não bastasse isso, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer claramente em Salmos 91, aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. É só na sombra, meus irmãos. Se eu e você alcançarmos essa maturidade, essa graça, esse poder de Deus, quando nós habitamos na sombra do Deus Todo-Poderoso, Ele promete me proteger, Ele promete te proteger, Ele promete trazer o quê? O descanso necessário em meio a uns dias tão difíceis, né, meus irmãos? Repita comigo: a presença de Deus é comigo e me faz descansar. A glória de Deus me traz proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. E como é importante, meus irmãos, nós estarmos ao lado de pessoas que querem o bem das nossas vidas, né, meus irmãos? Moisés, então, diante de tantas experiências, ele começa através da palavra de Deus a ter um diálogo com Deus. E a Bíblia, no versículo 17, onde eu mencionei, vai dizer sobre esse diálogo e vai falar: então disse o Senhor a Moisés, farei também isto. Isso para quem, meus irmãos? Para o seu povo. Porque não basta apenas eu, meus irmãos, ser cheio da presença de Deus ou da glória de Deus e as pessoas que estão ao meu redor padecer. Não, Moisés, ele tem uma maturidade espiritual, ele experimenta a presença, ele experimenta um pouco da sombra da glória de Deus, ele está revestido, mas ele ama o povo de Deus, porque ele acredita que todos eles vão morar na terra prometida, e então ele vai estender a promessa de todos experimentarem a presença de Deus e a glória de Deus, que vai me capacitar, que vai te capacitar em meio à nossa jornada da fé. Moisés estabelecera um relacionamento com Deus, e no versículo 29, Êxodo 34, versículo 28 e 29, Moisés, através da palavra de Deus, nós vamos entender que esse relacionamento, quando ele descansa em Deus, diante da presença de Deus, quando ele é resguardado, quando ele vê a glória de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Isso é importante, meu irmão. Quando eu e você, nós estamos com a presença de Deus, quando eu e você, nós estamos, de certa forma, Deus, pela tua graça, manifesta a tua glória, nos resguarda. Eu e você, nós seremos cartas vivas do Evangelho, sem querer mostrar para ninguém. Você nem vai saber, mas o poder de Deus na minha vida, na sua vida, vai ser algo tão natural, que aonde você chegar vai dizer: é crente. Porque, meus irmãos, tem pessoas que querem forçar, que são cheios da presença de Deus, que são cheios da glória de Deus. Não, Moisés, ele tem um relacionamento com Deus, ele vai jejuar 40 dias, 40 noites, ele desce e o seu rosto resplandecia, seria algo louvável, mas ele não sabia. Ou seja, aquilo que nós vamos nos tornar, a manifestação que Deus espera de mim e de você, não é para a gente ser astro, não. Mas a gente nem vai imaginar, mas nós nos tornaremos, pela graça de Deus, cartas vivas do Evangelho. E a Bíblia nos diz que Moisés mesmo não sabia, mas aqueles que estavam ao seu redor, o povo, eles viam então: olha, Moisés é diferente, porque tem a presença de Deus,
a glória de Deus é sobre a vida dele. Ou seja, nós precisamos então ter esse relacionamento com Deus, porque está mais do que claro, meus irmãos, eu mencionei no início, nós não estamos aqui simplesmente para ver um culto, louvar, não, mas hoje será o culto, hoje vai ser o louvor, vai ser um dia que vai marcar, que vai ser um divisor de águas no seu ministério, no seu casamento, na sua vida, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele endireita as nossas veredas. Meus irmãos, e de repente, sabe qual foi o problema meu e seu? Que nós nos assentamos na cadeira, no banquinho da igreja, e Deus então, a partir desse momento, meus irmãos, eu sinto lhe dizer, mas nós nunca mais seremos os mesmos, nós nunca mais seremos os mesmos. O nosso problema foi esse, que nós assentamos na cadeirinha da igreja. Meus irmãos, eu nunca imaginei que Deus fosse me soprar num lugar desse, meus irmãos, mas Jesus me pegou, um dia Jesus me resgatou, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra ao mais profundo dos nossos corações. Nós nunca mais seremos os mesmos, e Moisés entende isso, e como tem responsabilidade com as almas, ele nem sabia, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem que há um mover de Deus diferente na vida de Moisés. Êxodo capítulo 35, versículo de número 5. Então, meus irmãos, diante desse posicionamento, Moisés está com a presença de Deus, pela graça de Deus, a glória de Deus o resguarda. Ele começa então um comportamento diferente, cuja sua face resplandecia, e era algo natural. Fala que esse irmão que está do seu lado: meu irmão, não precisa forçar, é o Espírito Santo que faz a obra. Amém, meus irmãos? Então, agora Moisés então falara com Deus, e Deus então vai conceder uma direção para Moisés. Que direção é essa? Esse povo havia sido liberto, da escravidão, trabalhou muitos anos na escravidão, aquela coisa toda que os irmãos já conhecem, sofreu nas mãos de uma hierarquia injusta, Faraó. E Moisés mesmo vai dizer que viu muitas vezes os líderes chicoteando, batendo no povo de Deus de forma injusta. Mas agora esse povo foi liberto, e a partir do Êxodo capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que Moisés chega diante de Faraó e vai dizer: deixe o meu povo ir, para quê? Para me louvar. Deixe o meu povo ir, para quê? Para celebrar festa. Deixe o meu povo ir, para quê? Para me adorar. Nós somos libertos, meus irmãos, para adorar o nome de Deus. Nós somos libertos para nos alegrarmos quando estivermos juntos. Nós somos libertos para adorar o nome de Deus. Então Deus faz a obra, liberta. E agora, como o Senhor vai habitar no meio desse povo? Então, a partir da palavra de Deus, Deus vai direcionar Moisés, e Moisés então vai começar a solicitar as ofertas. Para quê? Para a construção do tabernáculo. Tabernáculo esse que representa, que simboliza a presença de Deus no meio do povo. E se você ler na palavra de Deus, na Bíblia, todas as 12 tribos de Israel tinham algo em comum. Todas elas ficavam de frente, para onde? Para a presença de Deus. Então Deus começa, através da vida de Moisés, direcionar a vida dele. Ele que já tinha experiência com a presença de Deus, com a glória de Deus, já havia experimentado algo de forma diferente. Agora ele estende para que o povo de Deus construa o tabernáculo, porque agora o Senhor habitaria no meio do seu povo. Sabe o que eu acho mais interessante, meus irmãos? Quando nós lemos no livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor,
Ele rodeava, pairava na terra, e a terra era sem forma e vazia. Mas o cenário mudou, meus irmãos. O Senhor nos criou, nos formou a sua imagem e semelhança, e hoje nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar aqui, meus irmãos, e nós temos que dar essa liberdade, porque outrora ele pairava na terra e a terra era sem forma e vazia, mas agora não, meus irmãos, ele habita dentro de mim, dentro de você, para que eu e você possamos receber este poder e fazer coisas extraordinárias. Êxodo capítulo 35, versículo 5, a Bíblia vai dizer: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará a oferta alçada ao Senhor. Repita comigo: ouro, prata e cobre. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu costumo falar, meus irmãos, na igrejinha que nós cooperamos lá, que o nosso bolso é a área mais difícil de converter. Sim ou não, meus irmãos? Foi muito bem ministrado aqui sobre os dízimos, sobre as ofertas. E o cuidado desse Deus é tão grande, porque qual era a noção, né, desse povo que foi liberto? A gente sabe que os costumes lá de Faraó, dos egípcios, eram rodeados de ouro, né? Aquele povo construiu muitas pirâmides, muitas divindades, mas agora esse povo é um povo que é liberto. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. E Deus então começa a estampar uma nova identidade neles. Primeiro, não amar o dinheiro. Então o que Deus então vai começar a trabalhar no meio daquele povo que ficou na escravidão, vinha de outra cultura? O que vocês vão dizimar e ofertar? O melhor para Deus: ouro, prata e bronze, porque os vossos corações não podem estar nas riquezas deste mundo. O vosso coração não pode se contaminar, isso não pode tomar conta da nossa vida. Então Deus começa um tratamento com aquele povo, para eles serem libertos então da avareza, meus irmãos. Então o que você tem que dizimar? O melhor para Deus. O que é o melhor para Deus? Ouro, prata e cobre, porque o nosso Deus é o Deus de Israel. Nós não servimos o Deus do dinheiro, mas nós sabemos, meus irmãos, que quando nós somos fiéis com Deus, a Bíblia nos diz: buscar-me-eis em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus começa a tratar com aquele povo que eles precisam entregar o de melhor, e Deus começa a resguardar aquele povo para que eles não se apegassem com o ouro, com a prata, com o cobre, mas Deus estava direcionando aqueles corações para que eles participassem de algo muito maior, meus irmãos. O que é isso? O tabernáculo. E é interessante, quando você entra no tabernáculo, nós vemos alguns utensílios de madeira, nós vemos alguns bordados de ouro, nós vemos algumas cortinas de cima a baixo, mas quando você vai aproximando do lugar mais importante, aonde é a presença de Deus, você começa a ver vestígios de bronze, vestígios de prata, e lá dentro, no lugar secreto, é banhado de ouro, meus irmãos, porque lá, meus irmãos, é um lugar onde Deus escolheu para habitar. E a Bíblia então vai dizer, versículo 10: e todos os sábios, Êxodo 35, 10, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Repita comigo: o tabernáculo. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. É Deus, através de Moisés, começa uma série de orientações para o povo de Deus construir o tabernáculo, que representa, simboliza o Senhor no meio do seu povo. E é interessante, meus irmãos, o quanto Deus é maravilhoso. Moisés, se nós perguntarmos sobre o livro de Êxodo, de fato ele é o personagem principal, cujo Deus escolheu. Mas quando Deus vai direcionar Moisés para construir o tabernáculo, Deus, ele escolhe outras pessoas. E a Bíblia então vai nos dizer em Êxodo, capítulo de número 36,
versículo 1: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda obra para o serviço do santuário. Repita comigo: conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então, a presença de Deus, a glória de Deus, ministerialmente agora, não é só para Moisés. Deus então começa a levantar outras pessoas para que pudesse contribuir diretamente para a obra de Deus. E Deus então vai levantar Bezalel e Aholiabe. Por que, meus irmãos, que esses homens foram levantados por Deus? A Bíblia vai dizer, porque eles tinham uma inclinação de fazerem tudo conforme a palavra do Senhor. E outra hora, não foi Moisés que chamou eles, mas a Bíblia vai nos dizer que é o próprio Deus que chama esses dois homens. Eu quero dizer algo nessa noite: só faz, meus irmãos, conforme a vontade de Deus. Só faz conforme a ordenança de Deus. Quem é chamado por Deus só tem compromisso, meus irmãos, de fazer conforme a vontade de Deus, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado, porque eles foram chamados por Deus. Quem é chamado por Deus tem a responsabilidade de fazer tudo conforme o Senhor ordenou. E Deus tem nos chamado para uma obra, hein, meus irmãos, extraordinária. E não é só o apóstolo, não, que vai ser usado, não. O Senhor vai acrescentar as almas a igrejas que vão ser salvas. E Deus te chamou, Deus te escolheu, e Deus quer te capacitar para que eu e você sejamos um instrumento para cumprir o propósito para o qual Ele tem em nossas vidas. E eu e você somos diferentes. Por quê? Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos algo em comum: tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, e é bem feito, porque nós somos chamados, escolhidos por Deus. E essa me leva em Jeremias, né, meus irmãos? Ai daquele que fazer a obra relaxadamente. Nós temos uma missão. Deus compartilha da tua presença, Deus compartilha da tua graça. Deus então Ele nos reveste com poder, louvado seja Deus, mas é para que nós venhamos fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Só faz igual Deus manda quem o Senhor chama. Louvado seja Deus. E o que dizer de Jeremias capítulo 1 versículo 5? Eu quero te dizer, meus irmãos, há 32 anos atrás, eu saí da cidade de Tangará, eu estava no ventre da minha mãe, e ele até comentou alguma história aqui, meus irmãos, e agora Deus me trouxe aqui. A primeira vez foi em abril, onde eu estava indo em viagem para Amazonas, a serviço, mas mudei a minha trajetória para passar aqui. Agora Deus me trouxe aqui de novo. E, meus irmãos, quem é o Evandro? O Evandro é um jovem, pelo menos eu acho que eu sou jovem, 32 anos, meus irmãos. E um dia eu ouvi alguém dizer para mim: olha, esses filhos criados sem pai, eles não vão dar em nada, Lídia. 8 anos de idade que eu tinha, 9 anos de idade que eu tinha. Então o tempo foi passando, aí Jesus me resgatou, meus irmãos, mudou a minha história. E agora então eu estou aqui agora, fui lá, visitei meu pai, visitei aqui a minha família de cá. Jeremias capítulo 1 versículo 5: eu te conheci desde o ventre da sua mãe, e te escolhi, te santifiquei para pregar a todas as nações. Meu Deus. Êxodo capítulo 36, do versículo 4 em diante. Que maravilha, meus irmãos, conhecer um pouco da minha família de cá, que é muito inclinada ao Evangelho. Louvo a Deus por isso. Eu te conheci desde o ventre da sua mãe. E o salmista vai dizer algo muito importante para nós: ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandone,
Eu não te abandonarei e nem vos deixarei órfãos. Eu vou começar a pregar agora, meus irmãos, do que Deus faz na vida daquele que é chamado por Deus, na vida daquele que quer fazer uma entrega diferente, que quer ter uma experiência na presença de Deus. Como diz o salmista, para onde que eu vou, né, meus irmãos? Para onde que eu vou? A Bíblia nos diz que se eu escondesse as mais profundezas da terra, o Senhor ia lá e me resgataria. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Costumo dizer, é uma cidade pequena onde nós moramos, que tem muitas grutas lá, meus irmãos. Você pode esconder até na gruta da Cazanga, mas Jesus vai lá te pegar, porque você é chamado de Deus, escolhido de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 36, versículo 4 em diante, a Bíblia vai nos dizer: e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós vemos aqui outras duas autoridades que foram instituídas, porque eles faziam conforme a vontade do Senhor, foi o próprio Deus que os chamou. E agora esses homens que estão debaixo da autoridade de Moisés, que outra hora a sua face até resplandecia, agora eles são incumbidos de pegar e alertar Moisés: Moisés, permita-me falar algo. O que nós temos já é suficiente. O que nós temos já é o bastante. Isso é muito interessante, porque, meus irmãos, essa voz que ecoou no arraial, todos estavam trabalhando, porque os seus corações inclinaram para construir o tabernáculo. Afinal, eu quero ter a tua presença no nosso meio. Então, os corações voluntariamente, todas as manhãs eles vinham, ofertavam, dizimavam, porque o propósito de Deus era habitar no meio do seu povo, e não faltou esforço do teu povo, até que a Bíblia então vai nos dizer que as autoridades que Deus instituiu para direcionar a construção do tabernáculo, chega e vai dizer para Moisés: Moisés, nós já temos o suficiente. E essa voz ecoa. Eu imagino então aqui, meus irmãos, bem rapidamente, eu já estou encerrando, naquele arraial onde todo mundo estava trabalhando, tecendo, uns construindo, esticando ali, meus irmãos, as cortinas do templo, todos ali trabalhando. De repente a voz de Deus, ela passou no meio do povo de Deus: basta. Por que, meus irmãos, isso é tão importante? Outrora muitos homens e mulheres de Deus morreram nas mãos de Faraó, um governo injusto, nas mãos de líderes que matavam o povo de Deus. Agora Deus muda o cenário, agora esse povo entende: olha, Moisés, como autoridade espiritual, é cheio da presença de Deus, é cheio da glória de Deus, e ele quer compartilhar isso comigo, ele quer me ensinar, ele quer que eu venha estar na presença de Deus. Por isso nós vamos abraçar a causa. Essa obra vai sair, essa construção vai sair. Porque, meus irmãos, eles reconheceram a autoridade de Moisés, e agora a voz de Deus está passando aqui no nosso meio, dizendo: eu não sou um Deus aproveitador, eu sou um Deus justo. Então mandou Moisés que se fizesse passar uma voz pelo arraial.
dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Nós vemos algo muito importante: a capacidade de Moisés de ouvir quem está ao seu lado. Porque quantas das vezes, às vezes nós queremos o quê? Não, tudo eu faço, tudo eu quero, Deus fala comigo, eu falo e Deus faz mesmo. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia tem uma promessa para mim, para você, que vai derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos capacitar. Agora, perceba, imagine esses dois homens chegando perto de Moisés, um homem que outra hora, por conversar com Deus, a face resplandecia, e fala: Moisés, me dê licença, Moisés, eu sei que o Senhor te chamou para ser o libertador, mas Deus nos chamou para construir o tabernáculo. Como Deus nos deu inteligência e sabedoria, permita-te falar, fala com o povo que já é o suficiente, não precisa de mais nada. E Moisés então tem a capacidade de ouvir, de reconhecer a autoridade sobre a vida daqueles que foram escolhidos por Deus. Que maravilha, hein, meus irmãos? Quantas pessoas, quantos ministérios, meus irmãos, talvez já não estão mais no nosso meio. Graças a Deus não é o nosso caso aqui, porque é um trabalho muito sério, mas pessoas que querem o reino para si, pessoas que são chamadas por Deus, escolhidas por Deus, mas em algum momento da caminhada a soberba entra no coração. Não foi o caso de Moisés. Moisés amava as pessoas, amava as almas, e se ele estava cheio da presença de Deus, a nossa irmã também vai estar. Se Moisés estava cheio da glória de Deus, não, o povo também tem que ter a glória de Deus. Construa o tabernáculo, porque agora o Senhor habita entre nós. A presença de Deus, a glória de Deus, não é algo só minha, não. Mas Moisés compartilha de algo que vai marcar a história, a trajetória de vidas, famílias que outrora foram escravizadas. Eu quero te dizer nessa noite, eu e você, nós somos livres para adorar o nosso Deus, porque Ele habita no meio de nós. A voz da justiça clama. Outrora estavam sobre o governo injusto, aproveitadores, mas agora estão servindo voluntariamente um Deus que não é aproveitador. Que maravilha, meus irmãos. O Senhor podia nos trazer em qualquer lugar dessa cidade, meus irmãos, mas Ele nos trouxe aqui na casa dEle. Por quê? Porque aqui nós estamos na presença dEle. Casa de oração. Davi, depois que pecou, falhou, ele poderia ir para qualquer lugar, mas a Bíblia nos diz que ele lava as suas roupas, ele se troca, ele se unge. E para onde que Davi vai? O que passou na cabeça de Davi, meus irmãos? Ele pecou, ele falhou, para onde que eu vou? Davi veste as roupas, ele se unge, ele dá um sacudido na poeira. Eu vou para a casa de Deus. E a Bíblia ainda diz que ele louvava a Deus. O que te impede de estar aqui na casa de Deus? Porque eu quero te dizer, meus irmãos, que o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. O salário do pecado de fato é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. A partir de hoje eu quero deixar uma palavra para você. Você pode estar vivendo o pior cenário da sua vida, da sua caminhada, seja na criação dos filhos, seja lá na empresa, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento, seja no seu ministério. Você vai se posicionar, você vai tomar um banho, sacudir a poeira. Eu vou para a casa de Deus adorar aquele que me libertou. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Você e eu somos chamados por Deus. E para encerrar, meus irmãos, peço desculpa às vezes pelo mineirismo, do interior, meus irmãos, mas
Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque eu vejo seriedade nesse trabalho, eu vejo o mover de Deus nesse lugar. E a Bíblia nos diz, Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão e minha irmã.